Juventude na cultura do encontro. Caros jovens, amados irmãos e irmãs, nesta nona caminhada da juventude, no início desta reflexão, nós somos convidados a nos questionarmos o porquê de estarmos aqui participando desta nona caminhada da juventude. Você já se questionou? Qual foi a motivação? Com quem de fato você quer se encontrar neste contexto eventual? Certo de que penso que se passou na mente, no coração, o desejo de reencontrar os amigos de outras caminhadas, há quem já tem até carteirinha por ter participado de todas as edições. Isso é bom, isso é importante. O encontro com o outro, mas não podemos descartar o encontro com uma pessoa, com Jesus. E este é o objetivo maior desta caminhada: proporcionar o encontro com Deus, proporcionar o encontro do Criador e a sua criatura, do Pai com o Filho. Talvez há muitos filhos pródigos que participam deste momento, desta Santa Eucaristia, filhos que precisam retornar ao lar familiar, se sentir filho, se sentir amado, se sentir acolhido. Assim também, retornar ao coração do Pai das Misericórdias, do nosso bondoso Deus. Talvez você tenha se afastado por algum motivo ou razões, talvez até plausíveis, mas eis o momento de retornar para casa, para os braços do Pai da Divina Misericórdia. E esta caminhada da juventude é a ocasião para isto. Não somente do itinerário, que nos recorda que a igreja também, a igreja é peregrina. Caminhamos rumo à pátria celeste. Somos itinerantes. Estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo, porque nós somos concidadãos do infinito, concidadãos do céu. E o céu é o meu, é o vosso lugar. Na primeira leitura, amados irmãos e irmãs, imaginemos o próprio Cristo Jesus conversando com a nossa família, como assim já nos dizia neste texto sagrado. Muito me alegrei, Senhora, por ter encontrado alguns dos teus filhos que caminham conforme a verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. Esta é a vontade de Deus. Este é o desejo de Deus, transmitir aos nossos familiares, parentes, amigos, conhecidos, este encontro que tivera conosco. E isso causar alegria no coração de Deus por nos encontrar conforme a sua verdade, conforme a sua doutrina, conforme o seu mandamento. Nossos familiares que ficaram em casa, penso que quando um vizinho pergunta: onde está o teu filho? Está na nona caminhada da juventude, e fala com orgulho, e fala com alegria. E precisamos honrar, não para nos aparecer pelo simples fato de dizer: eu participei da nona caminhada da juventude, mas que esta caminhada de fato seja um momento renovador na nossa vida. E este encontro com Jesus, uma vez que Ele pode renovar todas as coisas, nos leve a uma condição de nova
criatura. Eu não posso retornar à minha casa, à minha comunidade, à minha realidade da mesma maneira que cheguei neste ambiente. Se não fiz propósito, eu preciso fazer. O que quero ser? Onde pretendo chegar? De onde vim e para onde irei? Talvez em realidades de trevas, de pecados que se encontre, e para este lugar não queremos voltar. É preciso tomar um outro rumo, um outro direcionamento. E Jesus foi bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, eis o caminho que nos proporciona a verdadeira felicidade, o próprio Cristo Jesus. Às vezes fazemos uma certa confusão quando se trata de felicidade. Confundimos a felicidade com prazer, e às vezes momentâneo, passageiro, efêmero, quando na verdade a verdadeira felicidade é aquela que é oferecida por Cristo, mediante a cruz. Mas, Padre, como eu posso me alegrar no sofrimento? Como posso me alegrar quando sinto que o meu fardo é pesado? Eis o nosso desafio de ser cristãos. E quando Jesus, convidando os 12, ele deixa bem claro isto: se alguém quer me seguir, alguém recorda? Renuncie a si mesmo, pegue o seu calçado, é isso? Não, né? Pegue a sua cruz e siga-me. Então, amados irmãos e irmãs, caros jovens, para alcançarmos o céu, nós temos que passar pelo mistério da cruz, fazermos a experiência do Calvário. E olha que foi alguém justo, santo, que assumiu toda a nossa natureza, toda a nossa condição, com exceção do pecado, mas fazendo com que esta realidade de pecado fosse dissipado da nossa natureza mediante a sua graça, nos concedendo a redenção, ficando na nossa natureza a concupiscência, mas o livre-arbítrio, a capacidade de escolha, e nem sempre nós fazemos boas escolhas. As nossas escolhas podem determinar o nosso futuro. Mas há situações em que Deus nos permite com que retornemos ao seu amor, retornando ao primeiro amor. E este amor é Deus. Então, neste diálogo, imaginando Deus conversando com o nosso familiar, com os nossos responsáveis, e se alegrando porque estamos fazendo esta experiência de encontro com Ele. Ainda neste texto da carta de São João, a advertência é que não há um novo mandamento contrário àquele que já, desde o princípio, existiu. Em Cristo Jesus, existe algo singular, porque este amor não será como tantos outros assim evidenciados, mas a partir de Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esta é a novidade, porque a partir de Cristo, e Cristo nos amou se entregando por nós, se oferecendo por nós. Então o espírito de serviço deve pairar também em nosso coração ao sairmos deste contexto, desta realidade de peregrinação. Porque o encontro com Jesus deve me levar a se encontrar também com os irmãos. Quantos jovens
que não tiveram a oportunidade que vocês estão tendo. E vocês não estão aqui por acaso, mas como uma vela que busca a verdadeira luz, que é Cristo, para que, ao retornar, sejam luz também para o mundo. Sejam esta luz, esta presença de Deus na vida de vossas comunidades, em vossos grupos, que não se fechem, mas que possam ir ao encontro daqueles que necessitam, que precisam de Deus, que precisam de nós. E quando se fala precisar de Deus, precisar de nós, nós precisamos repensar um pouquinho a nossa vida. Será se a minha vida tem transmitido isto? Será se eu tenho sido este sinal de Deus, esta imagem plasmada do Divino Criador na nossa vida, que nos torna semelhante? Como ela se encontra neste momento? O que eu tenho transmitido, anunciado a Cristo Jesus ou a mim mesmo? Quem está no centro é Cristo ou sou eu? Qual o meu protagonismo? E entendamos o protagonismo sempre em comunhão com a igreja, com a sua verdade, com a sua doutrina. Ser protagonista não é sair por aí fazendo o que bem vier na mente. Não. É realizar as coisas com sabedoria e em comunhão com a Santa Mãe Igreja. No Salmo 118, no refrão já nos dizia: feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. E mais adiante: feliz é o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. O pecado, ele nunca trouxe, jamais trará à nossa humanidade o bem. Desde o princípio, o pecado sempre foi um caos. E continua sendo, porque nos afasta de Deus. Arranca do nosso interior a graça santificante. Eu sempre gosto de fazer uma comparação do pecado com o lixo. O que é que fazemos com o lixo? Jogamos fora. E para fora de casa. Porque se fica dentro, nos incomoda. O odor começa a nos incomodar. E o pecado não é diferente, não age diferente desta realidade. Porque o pecado nos incomoda, nos torna pessoas infelizes, nos torna pessoas sem ausência da graça de Deus. Usando uma expressão, nos torna pessoas desgraçadas, ou seja, ausentes da graça de Deus. Mas Deus é tão bom para conosco, caros irmãos e irmãs, que Ele não quer perder nenhum dos seus. E por isso que nos convida à vigilância. Como nós ouvíamos no Santo Evangelho, o convite à vigilância. No tempo de Noé, exortavam, convidavam à conversão e ninguém deu ouvido. Veio o dilúvio e somente a família de Noé e os animais, aqueles que entraram na arca, foram salvos. No tempo de Ló, Sodoma e Gomorra, não foi diferente. Veio a exortação divina, o convite à conversão. Não obedeceram. E com isso, toda aquela realidade, aquela nação, também desmoronou. O tempo de Jesus, já no teor apocalíptico, o próprio Evangelho em si, já nos coloca e nos convida à reflexão, como por exemplo, 2 pessoas que estarão no campo, uma será levada e a outra ficará.
Nós passamos um pouco desta experiência no tempo de pandemia. Do medo, do pavor, das perdas de famílias, quase que semelhante que nós ouvíamos no Santo Evangelho, acontecera. Mas o Evangelho não quer nos transmitir medo, pavor, não é isto. É um convite à vigilância, uma vez que não se sabe o dia nem a hora. Quantos jovens, amigos, colegas, parentes de vocês, de uma hora para outra o Senhor precisou. E às vezes a maneira como se deu esta passagem, às vezes de uma maneira tão trágica. Alguns por vítimas do alcoolismo, das drogas, da prostituição, enfim, tantas realidades conhecidas por nós. Mas de que maneira eu quero sair deste encontro com Deus, desta caminhada? Qual é o meu propósito? Teremos esta noite para refletir. Como quero retornar para casa? Como eu quero me apresentar para o meu pai, para a minha mãe, para a minha família? Talvez eu esteja distante da igreja, da pastoral, grupo, movimento, serviço. Talvez eu nem participe de nenhum. Faça um propósito com Deus, de se engajar, de retornar de uma maneira mais potencializada, com vigor, com esperança de renovação interior, como também de levar esta esperança a tantos irmãos que necessitam. Então, juventude, nesta cultura do encontro, o Senhor nos convida, mesmo com os desafios em que a sociedade nos apresenta, da virtualidade, que por vezes ajuda, mas em outros casos também atrapalha. Às vezes estamos tão próximos, mas tão distantes. Com isso os valores vão se perdendo. Hoje o diálogo vai ficando cada vez mais mecânico. Meu amigo está do meu lado, ao invés de eu abrir o meu lábio para perguntar se está bem, ou dizer um oi, uma saudação, prefiro, pelo próprio celular, fazer esta pergunta. E às vezes a resposta é preocupante. Porque a realidade é incoerente com a resposta que damos. Às vezes estamos sofrendo, chorando, ansiosos, depressivos, mas quando nos perguntam se estamos bem, a resposta é sim. 99% da resposta é sempre sim, estou bem. Ainda coloca um kkkkkk, a pessoa quase morrendo. Então é o retrato da nossa sociedade. E enquanto cristãos, nós precisamos ser jovens com esperança, jovem de esperança por excelência, que é o próprio Cristo Jesus. Que a bem-aventurada sempre Virgem Maria, o Sagrado Coração de Jesus, nos envolva, seja com manto materno, seja no abrigo do próprio coração de Jesus, e renovem nossas forças, nossas esperanças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.